meu irmão, minha irmã, caro web espectador. Obrigado por você estar mais uma vez conosco na Web TV Apresentação, nesse programa interativo, o Almanaque da Fé, programa que procura responder a sua dúvida ou seu questionamento sobre a doutrina, a fé, a história da nossa Igreja Católica. Hoje nós temos a pergunta de Israel Lucas, ele que é da paróquia de Santa Maria Mãe, no conjunto Santa Catarina, Zona Norte de Natal. E ele pergunta: na história da Igreja, o que é considerado tradição e fato real? Nós convidamos então a irmã Vilma Lúcia, ela da Congregação das Filhas do Amor Divino e também trabalhando no arquivo arquidiocesano. Irmã, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Web TV, bom dia Rodrigo, bom dia Antônio e um bom dia particular para Israel Lucas, que desta vez faz uma pergunta interessante até, na história da Igreja, o que é considerado tradição e um fato real. Então, na história da Igreja, a tradição não é diferente do que se estuda em antropologia, do que se estuda em história, do que se estuda em sociologia. Vamos partir do significado da palavra. O que significa, de fato, tradição? Então, a palavra tradição, ela tem um significado que podemos resumir em entrega ou ato de confiar. Na Sagrada Escritura, 2 Tessalonicenses 2,15, diz o seguinte, 2,15. É bem interessante o que ela diz. Você pode conferir aí, pega a Sagrada Escritura e vamos ver o que é que São Paulo, 2 Tessalonicenses, ele diz. Por isso, irmãos, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos de viva voz ou por meio da nossa carta. Então, aqui a gente já tem duas formas de tradição. De viva voz e pela carta. Ou seja, a tradição oral e a tradição escrita. Quer dizer, está entregando, está confiando um fato através da voz e através da escrita. Que tradição é essa que ele está confiando? Uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus, um fato real. As provas históricas estão aí, Jesus aconteceu. Ninguém duvida que ele não tenha existido, que ele existiu. Você veja os trabalhos de Flávio Joséfo, que nem cristão era um judeu, Tácito, que era um escritor pagão, quando escreve para o seu César, fala de um tal Crestos e um grupo de pessoas que está seguindo um tal Cresto. Quer dizer, um sinal que a literatura pagã faz referência a uma pessoa que existiu, ou seja, um fato real. Então, dei para você já um exemplo de como nasce a tradição, através de quê? De uma comunicação oral ou de uma comunicação escrita. Você pediu para dizer na história da Igreja, então eu peguei uma coisa bem antiga, como é a 2 Tessalonicenses. Mas também você pode pegar um outro texto que pode ajudar a você, como Marcos 7,13. Marcos, você sabe que é um evangelista, um dos mais antigos, né? O texto de Marcos é o mais antigo da Sagrada Escritura, da tradição que está na Sagrada Escritura. Então, Marcos, capítulo 7, versos 13. Vamos ver o que é que ele diz, para você ver como é interessante. Olha só o que é que ele... Escute bem. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. O que é que ele está se referindo aqui?
está se referindo a um costume que a pessoa está transmitindo que não é coerente com os ditos de Jesus que eles escreveram, que eles ouviram e escreveram antes de morrer. Né? Alguém escreveu quando percebeu que os apóstolos estavam morrendo, aí alguém já se preocupou em escrever os ditos de Jesus transmitidos pelos apóstolos. E agora aqui está em questão o quê? Que tem algum costume que alguém está transmitindo que não é fiel àquele dito que Jesus disse e que os apóstolos tentaram transmitir, através, por exemplo, da voz ou de algumas cartas. Então, tradição é isto, é uma entrega ou um ato de confiar de palavras, de atitudes ou fatos concretos que historicamente se comprova. Quando não se comprova pela palavra, pode se comprovar pelo texto, pode se comprovar pelo costume. Então a gente chama isso de tradição oral ou tradição escrita. Então a tradição oral, essencialmente baseada no testemunho dos apóstolos, a revelação de Jesus Cristo, aos quais Jesus deixou o encargo de levar o evangelho da salvação a todas as criaturas. Testemunho depois assumido e transmitido pelos bispos atualmente, unidos com o Papa, que são os autênticos sucessores dos 12 apóstolos. A tradição escrita, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Essa é a tradição escrita, que são produtos do registro escrito da tradição oral pelos 4 evangelistas e outros escritores sagrados, sempre inspirados pelo Espírito Santo. Eu penso que eu respondi a sua pergunta dizendo o que é uma tradição e um fato real. Está aqui o fato real, a Bíblia. Um fato real. Se você tem alguma dúvida, eu estou aqui para aumentá-la. Queremos, então, agradecer a senhora irmã Vilma Lúcia, ela que trabalha aqui no arquivo arquidiocesano, e agradecer também a você, Israel Lucas, por ter nos enviado esse importante questionamento. Você que deseja também participar, envie o seu questionamento, mande a sua pergunta para o nosso e-mail, pascom@arquidiocesenatal.org.br. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui respondendo a sua dúvida, tirando o seu questionamento. Obrigado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.